Com o passar dos dias começa-se a perceber quais é que são os jogadores que têm guia de marcha para sair da luz. Jorge Jesus tem escolhido quais é que são os jogadores que não quer contar para a próxima temporada. Descobre quem neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa canada. Jorge Jesus quer ter o plantel definido o mais cedo possível, mas para avançar para as contratações a SAD entende como fundamental promover primeiro algumas saídas, até para ganhar algum fogo financeiro para poder atacar o mercado com outros argumentos. São vários os processos em andamento para a colocação de jogadores que poderão permitir à SAD o encaixe de alguns milhões de euros, vão permitir manter as contas do exercício no verde e ao mesmo tempo olhar para o mercado de jogadores com uma maior tranquilidade. Mas afinal, quais é que são os jogadores que neste momento estão mais perto da saída? A verdade é que há a possibilidade da saída de um largo grupo de jogadores. Neste vídeo vamos abordar esses casos. Os dois jogadores que estão mais perto de sair são os termos Pedrinho e Servi. As saídas destes dois jogadores devem ser fechadas nos próximos dias, caso não haja nenhuma mudança de última hora. Pedrinho está muito próximo de assinar pelo Shakhtar Donetsk, sendo que os dois clubes têm de ultrapassar o impasse que as negociações atingiram. O Benfica quer pelo menos 18 milhões de euros pelo Internacional Olímpico Brasileiro. Já os ucranianos até agora apenas chegaram aos 17. Já a Sérvia está próximo do Celta de Vigo. O negócio deve ser fechado por uma verba entre os 4 e os 6 milhões de euros, com mais alguns milhões em variantes. Em ambos os casos as saídas são bastante avançadas e devem ser anunciadas em breve. Mas há outros jogadores que podem ser neste defeso. Há um grupo de atletas que pode ser negociado neste mercado, caso surjam propostas consideradas suficientemente altas para garantir algum dinheiro extra. As águias procuram equilibrar as contas depois do ano onde investiram bastante e acabaram por não ter frutos esportivos. A pandemia e a indefinição sobre a qualificação para a Liga dos Campeões fazem com que a estrutura esteja um pouco mais receosa na altura de investir e procure primeiro a venda de jogadores que não considerem essenciais no plantel. As águias querem fechar o primeiro semestre com contas positivas, além de desejarem que no regresso ao trabalho, no final deste mês, a equipa esteja mais ou menos definida. Vlaco Dimos já admitiu à imprensa grega que quer abandonar o Benfica neste mercado de transferências, algo que deve mesmo acontecer. O internacional grego tem mercado e deve mesmo acabar por deixar as águias. O Benfica desejava garantir 20 milhões de euros pelo guarda-redes, mas o negócio muito provavelmente será feito por valores inferiores. 15 milhões de euros deve ser o valor da transferência. Inicialmente o Dortmund pareceu o favorito a garantir este guarda-redes, mas o clube germânico já se reforçou na baliza. Ainda assim o destino de Vlaco Dimos deve passar por Inglaterra ou Alemanha. A chegada do novo guarda-redes também está dependente da renovação de Sevillar, sendo que o jovem belga também pode sair caso não prolongue o contrato. Com a utilização intermitente na reta final 2020-2021, o meio brasileiro Gabriel é também um dos jogadores que deve abandonar as águias neste mercado. O jogador de 27 anos está a ser seguido por alguns clubes dos campeonatos de topo a nível europeu, mas ainda não surgiram propostas oficiais à luz. Brighton, Fiorentina, Granada e Celta são alguns dos clubes que têm o médio luso-brasileiro de olho. Contudo, apenas o conjunto italiano tem condições para uma contratação definitiva, embora apenas queira oferecer apenas 5 milhões de euros, metade do que o Benfica deseja por Gabriel, 10 milhões. Os outros 3 clubes querem um jogador por empréstimo, estando dispostos a pagar uma taxa de cedência. A saída deve mesmo acontecer, sendo que o Benfica procura a melhor solução para resolver um dos casos mais complexos deste mercado. Vamos agora falar de uma das saídas que grande parte dos adeptos vai ficar contente. É que os rumores são cada vez mais fortes numa saída de Gilberto. Tapado no Benfica, o defesa pode ter no regresso ao futebol brasileiro o seu futuro, sendo que o Santos tem sido apontado como o favorito a receber o lateral. A estrutura do Benfica não conta com Gilberto e procura encontrar uma solução para o defesa de 28 anos. Contudo, dificilmente o Benfica deve recuperar os 3 milhões de euros investidos e muito provavelmente só vai conseguir fechar um empréstimo com a opção de compra para a próxima temporada. E já que estamos a falar das laterais, no lado esquerdo da defesa há muito a resolver. Grimaldo é um dos jogadores com mais mercado e pode ser o jogador a melhorar as contas benfiquistas. O Atlético de Madrid tem sido o clube que tem demonstrado interesse no lateral espanhol. Há ainda Nuno Tavares que, depois do vídeo polémico, colocou-se numa situação bastante complicada. O jovem formado no Seixal já recebeu uma dura reprimenda e uma multa, mas ainda não é seguro que permaneça no clube na próxima temporada. Além do meio-campo, esta será a zona do terreno no qual a estrutura das águias vai ter que reforçar e é importante uma contratação de um jogador de grande qualidade
qualidade e que possa entrar desde logo no 11 inicial. Chiquinho também está no lote de jogadores que podem deixar as Águias. O médio português não entra nos planos de Jorge Jesus e em casa apareceu uma proposta vantajosa, um negócio deve mesmo acontecer. As Águias procuram receber cerca de 7 milhões de euros pelo médio português. O jogador de 25 anos conta com alguns clubes interessados na Turquia e Itália, mas por enquanto nenhum clube está disposto a chegar perto dos valores pretendidos pelas Águias, sendo que este ainda será um negócio que muito provavelmente deve ficar pendente. Tem havido alguns rumores da possibilidade da Adel Taarabt poder abandonar o Benfica neste mercado de transferências, mas por enquanto não passam disso mesmo. Rumores de mercado. Há ainda um ou outro caso de jogadores que estão valorizados neste momento no mercado e o Benfica pode procurar a venda e ganhar aqui algum dinheiro extra. Um dos casos mais óbvio é o de Seferovic, que depois de uma temporada onde marcou muitos golos, encontra-se numa fase onde pode permitir uma venda um pouco mais elevada. Em caso de sair do campeonato inglês, deverá ser o destino mais provável para o internacional suíço. Contudo, o Benfica ainda pode esperar pelo desempenho europeu para perceber se o jogador ainda consegue valorizar um pouco mais com alguns golos na prova. Já sabe que o capitão Jardel deve deixar o Benfica a custo zero, pois o experiente central brasileiro termina o contrato com o Benfica no final deste mês. A saída vai apenas permitir uma poupança nos salários do defesa de 35 anos. Após mais 10 anos na Luz, fecha-se assim o ciclo de Jardel no Benfica. Há ainda a questão dos jogadores emprestados, sendo que a grande maioria deve ser vendida para garantir mais alguns milhões extra aos cofres das Águias. Carlos Vinícius, Krovinovic, Alfa Semedo, Pedro Pereira e Ebui são alguns dos atletas que devem ser vendidos pela estrutura das Águias. Depois de fechar algumas saídas, espera-se então que o Benfica avance com mais segurança para algumas contratações para reforçar o plantel. Amigo, não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre a construção do plantel do Benfica. Afinal, quais é que eram os jogadores que tu gostavas que saíssem da Luz? Estou muito curioso a saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal e gostas do conteúdo, não te esqueças de subscrever 5 minutos ao Benfica e deixar um gosto neste vídeo. Isto é o que eu teu apoio. Grande vitória no jogo 2 da final do futsal. O Benfica venceu o Sporting por 7-5 após prolongamento no jogo 2 da final do play-off do Campeonato Nacional Futsal e dessa forma empatou as contas do título. Depois de terem perdido no primeiro jogo por 1-3 em Alvalade, os encarnados derrotaram ontem os Leões no Pavilhão da Luz. Numa partida espetacular disputada a um ritmo alucinante e com constantes alterações no marcador, Taiebi foi o primeiro a faturar logo aos 3 minutos para o Benfica. A resposta do Sporting, porém, foi muito forte e em apenas 5 minutos 3 golos. Tayane, Pani Varela e Pauleta foram os marcadores de serviço. O jogo estava mesmo de loucos e Rubinho e Taiebi, este último de grande qualidade, voltaram a deixar tudo empatado e o 3-3 era o resultado que se verificava ao intervalo. Já na segunda parte houve mais mudanças no marcador. Tainan marcou mais 2 golos, completando assim o hat-trick e colocou o Sporting a vencer por 5-3. Mas o Benfica nunca baixou os braços e foi atrás do prejuízo e consequente empate. Arthur e Jacaré fizeram o gosto ao pé e completaram o 5-5 com que chegou ao final do tempo regulamentar. No prolongamento é o Benfica. Tiago Brito, que jogava como guarda-redes avançado, deu vantagem às Águias, cabendo a Fábio Cecílio já na segunda parte do tempo extra selar o 7-5 final. A final está assim empatada, o que garante pelo menos que haverá jogo 4. Antes disso, porém, vai realizar-se o jogo 3, que está agendado para as 20h30 da próxima quinta-feira, no Pavilhão João Rocha. Derrota na final da Taça de Portugal de Handball. O Benfica foi derrotado ontem pelo Porto por 31-27 no Multiuso Peniel. E invictos no campeonato, os Dragões fecham assim da melhor forma à época, conquistando mais uma Taça de Portugal. Foi uma final algo característica e com muito rigor por parte da equipa de arbitragem, com 22 exclusões nos 60 minutos, 12 para o Benfica e 10 para o Porto. Foi um clássico no jogo decisivo após as Águias terem ultrapassado o Sporting na semifinal e os portistas terem feito o mesmo diante do Águas Santas, mas após prolongamento, os Dragões acabaram por dominar por completo esta partida, apenas estando em desvantagem no primeiro golo e chegando ao intervalo a vencer por 16-14. Já na etapa complementar, marcada pela expulsão do treinador do Benfica, Kemo Rodrigues, assim como várias outras exclusões, a equipa do Porto ampliou a vantagem, terminando com 4 gols de diferença. 3 dias e 3 medalhas na canoagem do Benfica, em mais um europeu muito positivo. João Ribeiro, canoista das Águias, sagrou-se nesta sexta-feira vice-campeão da Europa em K1 500. Numa competição que decorreu em Poznan, na Polónia, o atleta português cortou a meta em 1.42.138 minutos, ficando a apenas 1.307 segundos do húngaro e novo campeão da Europa da distância, Balint Kopass. No sábado houve uma nova medalha. Fernando Pimenta, canoista do Benfica, sagrou-se vice-campeão da Europa em K1 1000.
O canoísta português concluiu a regata em 3.42.607 minutos a 1.435 segundos do húngaro Balint Kopancs, que voltou a ganhar mais uma medalha de ouro. E depois da prata no sábado, Fernando Pimenta alcançou ontem a medalha de bronze no Campeonato da Europa. O atleta luso cortou a meta em 20.45.277 minutos a 872 milésimos de segundo do húngaro Balint No, novo campeão europeu de distância. Já João Ribeiro, depois da medalha de prata conquistada em K1 500, na dupla com o também atleta do Benfica Messias Batista, classificou ontem a embarcação lusa no 7º lugar na final de K2 500. Uma saída e uma entrada na equipa de voleibol. O Benfica anunciou a saída de Theo Lopes da equipa de voleibol. O oposto, 37 anos, esteve 3 anos no Benfica e as duas águias a conquistarem 2 campeonatos, uma Taça de Portugal e 3 supertaças. As águias expressaram votos de muitas felicidades para o seu futuro pessoal e profissional e, entretanto, o Benfica já anunciou o seu substituto. O Benfica confirmou a contratação da Auro Nikula, internacional finlandês de 22 anos, que joga na posição de oposto. O atleta de 2,12 metros atuava no Valepa da Finlândia e torna-se assim mais uma opção ao dispor de Marcel Mats para a próxima temporada. Eu vejo esta oportunidade como um grande desafio na minha carreira e estou ansioso por fazer bons treinos e jogos no Benfica, de forma a poder continuar a evoluir como atleta. Estou realmente ansioso por encontrar os adeptos do Benfica, ouvi dizer que são realmente apaixonados e espero que possamos ver muitos deles nas bancadas durante a temporada, disse o internacional finlandês, em declarações publicadas no site oficial dos Encarnados. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo, espero que tenhas gostado. Mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários #Saídas da Luz. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Então, amigo, gostaste deste vídeo? Já sabes que queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica? Subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilha este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!